Bom dia, irmãos. Hoje é 6 de março de 2026, sexta-feira. A minha mente faz algumas conexões às vezes que às vezes me ajuda, às vezes me atrapalha. Hoje eu pensei, gente, 6 de 26, sexta-feira, sexto dia da semana. Aí eu gosto tanto do 6 porque eu nasci no dia 6 e porque minha letra é a sexta letra do alfabeto. Bom, enfim, isso é só para descontrair aqui, para iniciar. Mas hoje eu estou falando de conexão porque eu quero trazer algumas conexões do que a gente tem escutado na VID, do que a gente tem escutado nessa semana. Relembrar. É isso que Deus me falou sobre relembrar. Ouvir e não só ficar como ouvintes, mas praticar o que a gente ouve. E aí eu já relembro, não sei quem estava no acampamento do GA, nós falamos, uma das últimas palavras foi sobre Mateus 7, no final do Sermão do Monte, quando Jesus fala que aquele que ouve e pratica é como o homem que constrói sobre a rocha. Então, a gente precisa relembrar para poder e praticar o que a gente ouviu. E eu quero fazer essa oração inicial conectando a gente. Eu acho que às vezes, acontece isso comigo, e eu imagino que com vocês também, com os irmãos que vão assistir depois gravado, isso deve ser mais comum ainda, da gente fazer desse momento aqui um momento que a gente só assiste as coisas, né? Que a gente assiste a oração dos irmãos. E a gente não se conecta realmente. Então, eu quero chamar você para acordar, quem ainda está acordando aí, mesmo que você esteja na sua cama, mas se conectar nesse momento, trazer, como a Diana falou ontem, trazer para o presente. Nós estamos aqui, estamos na reunião de oração, vamos conectar com o Senhor. Se você está vendo gravado também, faça isso, conecte-se e participe. Realmente ore. Vamos lá? Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Senhor, nós somos teus, e nós queremos entregar totalmente nossa mente, coração, forças, sentidos, toda a nossa presença aqui agora diante do Senhor, para nos conectar com o Senhor, para receber do Senhor, para falar com o Senhor, para ter um momento de relacionamento contigo. Senhor, não nos deixa sermos apenas ouvintes. Ouvintes desse momento de oração, ouvintes da palavra, ouvintes do que o Senhor está falando sem praticar. Que a gente comece praticando a oração, mesmo que eu não seja chamada para orar alto aqui, mas que eu me conecte em cada motivo, Senhor, que meus irmãos estejam presentes aqui, não se distraiam. Em nome de Jesus, conduz esse tempo, que seja a tua direção. Senhor, precisamos de ti porque não sabemos orar como convém, nós não sabemos. Senhor, nós precisamos do Senhor. Leva cativo toda altivez de pensamento. Dirige esse tempo, dirige essa palavra, dirige cada oração aqui, para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Então vamos começar relembrando que eu quero honrar minhas irmãs que estão dirigindo a reunião de oração. Nós já tivemos 3 conduções das mulheres nesse mês e quero começar lembrando o que a Bruna falou com a gente. Vocês lembram o que que ela trouxe aqui na terça-feira? Ela disse que ela vai falar sobre os atributos de Deus nessas terças-feiras que ela vai falar, né? E ela trouxe um atributo tremendo, que é a paternidade de Deus, um dos mais importantes de nós conhecermos, lembrarmos, faz diferença no nosso caráter. Eu me lembrei também do retiro de mulheres que a gente teve esse ano já. Vocês lembram, irmãs, vocês que estavam presentes, a gente falou sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. E essa oração começa afirmando a paternidade de Deus. Ela começa.
chamando Deus de Pai nosso, não meu só, nosso, lembrando que a gente está nessa família, lembrando que a gente é adotado. E esse é um lugar para começar a orar mesmo, gente. Quando a gente chega na presença do Senhor, o Marcelo já falou sobre o Pai Nosso aqui também na reunião de oração por um longo período, né? Quando a gente chega, a gente precisa se localizar, que a gente não está pedindo para um Deus qualquer. A gente não está pedindo para um carrasco, a gente está falando com o nosso Pai. E eu quero pedir essa primeira oração. Quem quer fazer essa primeira oração? Quem gostaria de falar com Deus como nosso Pai? Começar louvando a Ele pela paternidade. Quero um bonde, beleza. Vamos lá. Já te vi aí. É louvor, uma oração de louvor, principalmente pela paternidade de Deus, por essa segurança da filiação, da adoção. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus amado, nosso papai, nosso pai querido, nosso pai amado, nosso pai bondoso, nosso pai presente, nosso pai que sustenta. Como é bom saber, viver, sentir, perceber o Senhor como pai. Isso é maravilhoso, pai. Como nós temos isso na no dia a dia, na nossa vida, na nossa carne, no nosso espírito, no nosso pensamento. Como é bom saber e declarar e viver o Senhor como nosso Pai. Nós precisamos do Senhor dia após dia, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. É aquele Pai amoroso que nos ouve, está nos ouvindo aqui agora. Então queremos te bendizer, te adorar, ó Pai. Queremos santificar o teu nome, glorificar o Senhor em tudo nas nossas vidas, bendizer o Senhor em todas as nossas Amém. conversas, nas nossas ações, viver o Senhor no dia a dia, fazendo a tua vontade. O Senhor como nosso Pai é o que nos ensina dia a dia. E queremos obedecer aquilo que o Senhor tem ensinado. Eu quero, e tenho certeza que os meus irmãos também. Então te adoramos, ó Deus. Te adoramos porque o Senhor está conosco. O Senhor se revelou a nós. Nós não tínhamos condições alguma de te conhecer, mas o Senhor se revelou a nós através de Jesus. Oh, como é maravilhoso saber disso. Nosso irmão mais velho. Somos adotados na tua família porque o Senhor quis, o Senhor desejou, assim o Senhor planejou e assim o Senhor executou, nos adotar como filhos. Isso é maravilhoso, Pai. Te bendizemos e te adoramos e nos rendemos a ti, ó Deus. Gratos, gratos. Como eu estava meditando mais cedo a respeito de gratidão. É a primeira coisa que a gente tem que lembrar dia a dia. E o Senhor, como Pai, é bondoso e que nós precisamos ser agradecidos por tudo. A começar, ó Deus, do ar que respiramos, porque sem Ele, o Senhor nos tira a vida, mas o Senhor nos dá graciosamente o ar para respirar e tudo mais. E o Senhor é o nosso Pai, papaizinho, bondoso e amoroso. Te adoramos, Pai, te bendizemos e queremos, dia após dia, estar junto com o Senhor na tua obra, fazendo a tua obra com o Senhor, porque o Senhor está trabalhando e queremos, como filhos, participar desta obra. Muito obrigado por ter se revelado a cada um de nós como esse papaizinho, esse pai amoroso, esse pai que cuida, que corrige e que tem os planos maiores do que o nosso. Mesmo que a gente não entenda
o desenrolar, às vezes, da vida, as dificuldades da vida, mas o Senhor, como aquele pai que cuida, o Senhor tem sempre o melhor para nós. Muito obrigado, ó Pai. Te bendizemos, te adoramos e oramos no nome santo de Jesus, teu filho amado, nosso irmão mais velho. Amém. Amém. E o Bonde orou aqui no final da oração dele sobre o trabalho do Senhor, fazer com ele. E a Alissa falou sobre isso, né? Ela falou na quarta-feira. Quem lembra o que ela falou? Sobre as áreas da sociedade, das áreas de atuação, né? Onde a gente pode trabalhar para o Senhor. Qual que é o seu trabalho, irmão? O que que Deus te chamou para fazer? Onde Ele te chamou para atuar? Mesmo que você diga assim, ah, mas não sou formado em nada, não, não tenho uma. Mas você tem uma vocação. Onde você está, Deus te chamou. E muitas vezes a gente olha para essas áreas da sociedade e a gente pensa assim: ah, é para o cristão ir lá e dominar, ser cabeça e não cauda, ser a referência nesse campo de atuação. Irmão, às vezes você não vai ser aquela pessoa que se destaca na área. Pode ser que Deus te chame sim, mas o para isso, mas o mais importante não é dominar. Jesus disse que a gente teria que o que a gente veio para fazer, o que ele veio para fazer e que a gente tem que imitar é serviço. Então, serviço fiel, presença fiel, que nesse lugar que você vai atuar, você seja como Jesus seria ali. Vocês viram que eu não estou falando o nome das pessoas antes? Eu quero que vocês fiquem prestando atenção. Todo mundo preste muita atenção, porque sabe que daqui um pouco você pode ser chamado, e se você não prestar atenção, você não sabe qual vai ser o motivo. Então, não estou falando o nome antes de propósito, tá? Então, eu vou pedir para o Rafa tá por aí? Rafael, missionário. Faz Pô, tempo que a gente não te ouve aqui, irmão. Tudo bom? é verdade. Vou repetir um pouquinho para lhe ajudar, tá? E aí os outros fiquem atentos para o próximo. A Alissa orou com a gente na quarta-feira sobre as áreas, e aí a, a ideia aqui é que a gente ore para que a gente seja presença fiel, seja Jesus nesse lugar onde a gente foi chamado para estar. Eu tenho um exemplo para dar. Ontem à noite eu falei com a irmã Ana Paula, porque no grupo de mulheres, no encontro que a gente juntou duplas de oração. Então eu estou orando por ela. Aí eu perguntei, irmã, o que que você quer que eu ore? Passa aí motivos específicos. E ela é professora, né? E foi tão legal. Um dos poucos motivos que ela pediu que eu seja uma bênção na vida dos meus alunos. Isso é ser presença fiel. Pensar como que você pode ser Jesus lá, contigo. Beleza, vamos orar. Senhor, muito obrigado por nos dar oportunidades de servir em diversas áreas, como foi orado aí pela Alissa, né? Essas áreas de influência, né? Que a gente gosta muito de usar o termo. Nós oramos, Senhor, essa manhã não pela só uma influência em áreas, porque a gente já foi tão influenciado por várias religiões e às vezes isso nem mudou a nossa vida. Nós queremos ser realmente testemunhas fiéis em Amém. áreas em que o Senhor nos coloca, ser testemunhas fiéis, exemplos de cristãos, manifestar realmente o reino de Deus, porque eu insisto nessa manifestação do reino, porque quando o seu reino se manifesta, realmente há transformação, e é aí que nós precisamos, não de influência, mas de transformação. Senhor, nos coloca, Senhor, em lugares estratégicos para transformar ambientes, que o Senhor nos coloque, Senhor, em áreas da sociedade que precisam realmente de luz e de sal, que precisam realmente de presença cristã, Senhor, presença firme, não somente aquele coleguinha, Senhor, que fica ali bem humildezinho, mas pessoas que realmente tenham no coração o desejo de transformar essa sociedade para a glória do Senhor, para ser realmente testemunha, para que realmente sejam aqueles
tragam, Senhor, diferença para este local. Porque é isso que nós precisamos ver na nossa sociedade, Senhor. Pessoas que realmente queiram transformar ambientes, Senhor, que queiram realmente transformar áreas da sociedade. E não somente ser aquele crentinho, Senhor, gente boa, mas aquele que traz realmente a transformação para a glória do Senhor. E o Senhor tem no nosso coração, ó Deus, isso, Senhor, esse desejo de transformar, porque o Senhor colocou em nós o Espírito do Senhor, e o seu Espírito nos incomoda para transformar, o seu Espírito nos incomoda para agir. Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra nossos olhos para agirmos, ó Pai, em prol do seu reino, manifestando a sua vontade nas áreas que o Senhor tem nos colocado nessa sociedade, para a glória do Senhor, custe o que custar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Rafa. Vocês Amém. perceberam que o Rafa puxou uma das sentenças da oração do Pai Nosso também aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Senhor é completíssima, vocês viram? Isso é presença fiel. E aí a gente chega em quinta-feira para relembrar ontem o que a Diana nos trouxe. Vocês lembram? Faz uma puxa aí da memória que esse exercício aí é bom de fazer, não é? Isso mesmo. Todo o nosso ser diante do Senhor, os nossos sentidos, o nosso corpo, nossos afetos, as nossas emoções, tudo isso consagrado no presente, agora, diante do Senhor, vivendo isso. Também ela lembrou que a gente falou disso na abertura do culto domingo, né? Que eu abri lá, dizendo, vamos estar aqui. Agora eu abri a oração de novo, lembrando a gente de estar presente nesse mundo cheio de conexão, hiperconectividade, você está ao mesmo tempo vendo uma coisa, olhando no celular, dirigindo, fazendo isso desconecta a gente dessa integralidade. Às vezes a gente parece que está vivendo fora do corpo. Então, estar presente e oferecer esse culto ao Senhor, oferecer nossas vidas plenamente, oferecer emoções redimidas, pedir ao Senhor que redima nossas emoções. Aí no Pai Nosso, eu pensei, fala, o nosso de cada dia dá-nos hoje, não é? Que cada dia a gente saia de dentro da nossa tenda e vá lá buscar o maná na presença do Senhor, o maná que Ele deu para aquele dia, o que Ele quis para aquele dia. E as nossas necessidades diárias, elas têm a ver com tudo que está envolvendo a nossa vida, como sentir, o que se alimentar, seja físico, seja espiritual, emocional, as necessidades que eu vou ter nos relacionamentos, no dia, vou encontrar pessoas nesse dia, vou precisar ter uma palavra certa, então que esse maná, que esse pão esteja comigo, né? Que eu receba o pão desse dia. E também fala no Pai Nosso sobre o perdão, que as nossas emoções redimidas, a gente precisa. Às vezes a gente deixa passar batido, a gente deixa a amargura ficar no nosso coração por muito tempo. A gente não deixa Deus, a gente não obedece sobre o perdão. A gente vai empurrando com a barriga, mas uma hora o negócio fica feio. Então aqui tem dois motivos: dependência diária de Deus e quebrantamento para a gente ter o coração puro, né, sem amarguras. E aí eu quero pedir, porque eu tô. Olha, a Isabela tá aí. Isabela, você pode orar? Você chegou aí, é bom a gente te Bom ver. dia. Ai, que legal. Chegou bem? Sim, graças a Deus. Tô aqui passando um friozinho básico. Agora é a hora do friozinho. É, Você pode orar para a gente sobre isso? Eu não sei se você estava ontem na oração com a Diana, mas esses dois motivos principais que envolvem o pão nosso de cada dia, essa dependência de Deus para todas as nossas necessidades diárias, e o perdão, que é esse quebrantamento diante de Deus, de ter o coração limpo. uhum, sim. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada porque, assim como o sol se pôs, Pai,
e nasceu hoje de manhã, nós podemos contar com a sua misericórdia, Jesus. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Pai, porque não há um dia nas nossas vidas em que o Senhor não nos ame, Senhor. Isso é muito gratificante, nos dá vida, Pai. Obrigada por isso, Senhor. Senhor, eu oro para que tantas vezes, Pai, a gente hesita em perdoar o nosso irmão, em liberar o nosso coração e guarda tanto lixo no nosso coração. Esse lixo nos aprisiona, Senhor. E eu oro para que o Senhor testifique no nosso coração um coração manso, humilde, pronto para servir, pronto para amar o irmão, para liberar o perdão, Jesus. E nos ajude, Pai, a depender do Senhor. Nós temos medo, nossa fé é pouca, nossa fé é menor que um grão de mostarda, como o Senhor diz, Pai. Nos perdoa por isso, Jesus. Mas que a gente possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor prometeu que nada irá nos faltar. Mas que na falta o Senhor permanece sendo Deus e o nosso Pai, Jesus. Eu oro por isso. Oro para que a gente descanse no Senhor, para que a gente, conhecendo o seu caráter, Senhor, nós possamos ver o Senhor e confiar em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda. Sem o Senhor não há nada de bom que possamos fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 E agora eu quero trazer uma palavra para hoje, que é o que Deus tem me falado e me falado sobre a igreja, sobre a minha vida pessoal, sobre nós, sobre esse tempo. E aí eu estou trazendo essa palavra no meio aqui do nosso momento, porque depois eu quero orar em cima disso também com vocês. Deus tem me falado sobre tempo de deserto. O que que te lembra deserto? Quando fala deserto? Coisa boa? Pode abrir aí quem quiser pode abrir e falar. O que que te lembra do deserto? Rapidinho. Calor, calor, Calor? O que dificuldade. mais? Escassez. Dificuldade? Como? Escassez. Escassez, aridez. É coisa boa, né? Não, né? É calor, às vezes, mesmo que você goste de calor, o calor do deserto é extremo, né? Não é aquele calorzinho que a gente gosta. E na Bíblia, irmãos, o que que a Bíblia fala sobre deserto? Onde que você encontra deserto na Bíblia? Velho Testamento, Novo Testamento? O povo atravessando Sofrimento, o né? deserto. Como se lê? Isso aí. Sofrimento. O povo, 40 anos, né, sofrendo ali, passando. No Velho Testamento é isso. E no Novo? Jesus foi levado ao deserto. Olha, tá na ponta da língua aí o pastor, lembrando de tudo. Isso mesmo, Jesus, né? A tentação de Jesus no deserto. O deserto, irmãos, é obra de Deus ou do diabo na nossa jornada? Deus, tudo é Deus. Deus. E onde é que a gente sabe disso na Bíblia? Assim, em vários lugares, porém, tem um específico que fica muito claro. Lá, Todas as, quando fala. desculpa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles, para o nosso bem que amamos a Deus. Uhum. E lá, quando Jesus vai para o deserto, né, diz que o Espírito Santo, o Espírito o conduziu ao deserto. Meu Deus! O Espírito conduziu Jesus para dar de cara com o diabo no deserto. Mas foi. Então, o deserto é obra de Deus. E às vezes não é um lugar de permanência, geralmente é um lugar de passagem. Para o povo de Israel, foi um lugar com uma passagem longa, como eles não foram aprovados naquela escola de Deus, muitos deles não saíram, ficaram andando em círculos, em
passavam pela prova, eram reprovados e tinham que refazer e ficaram andando em círculos, em vez de ser aprovados e passar de ano, né? E ir para a próxima fase, crescer, ficaram. O deserto se tornou esse lugar de cemitério para eles, para muitos deles. E trazendo para a nossa vida e pensando nas próprias dificuldades da igreja nesse momento, de nós como comunidade, a gente tem sentido dificuldades, por exemplo, financeiras, que a gente não, talvez, pelo que eu ouvi, dificilmente passamos em outros momentos, né? Eu não estava aqui desde o início, mas dizem que esse é um momento difícil de finanças. E é um momento difícil de finanças, talvez para você também, de aridez, de escassez nessa área da vida. Eu não acho que isso é à toa. Eu creio que Deus está nos fazendo passar pelo deserto. E o deserto é obra de Deus, para que a gente avance, para que a gente aprenda coisas, para que a gente tenha um- uma profundidade maior na relação com Deus. Lembrem que depois do deserto, Jesus começou seu ministério, efetivamente. Deus o conduziu para depois levar a coisas mais profundas ao ministério público. E eu não sei o que que Deus está nos chamando, nos levando como igreja, como pessoa. Talvez você está passando por uma luta aí específica, que não é financeira, mas é em outra área, é saúde, é com família, eu não sei o que é, mas talvez você se identifique com esse momento de deserto, de pensar, eu preciso depender de Deus, porque senão eu vou morrer aqui. Eu preciso confiar na providência de Deus. Lembre-se que deserto além disso, é formação de caráter. Deus está forjando em nós quem Ele quer que a gente seja. Ele é um lugar de revelação e de oração. É um lugar de tentação e de provação. Pensem em Jesus, pensem no povo de Israel, e é um lugar de preparo e passagem. Nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos relembrar tudo que nós já aprendemos até aqui. Por isso a gente começou relembrando coisas que ele nos falou essa semana, lembrando do que Deus está falando. O que Deus já te ensinou, meu irmão? O que você pode lembrar para trazer esperança nesse momento? Pode ser que o deserto seja uma encruzilhada para você. Falei disso lá no acampamento do GA também. Uma encruzilhada de que você pode responder bem ou você pode cair em tentação. E aí eu me lembro da um trecho do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Eu quero pedir pro para o Cirlei fazer essa oração para nós, que eu sei que é um dos nossos anciãos na igreja, por nós como igreja, para que o Senhor nos leve. A igreja é formada por cada um de nós. Nós precisamos encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros para que a gente não caia em tentação. Jesus ensinou a gente a orar isso. Não nos deixe cair, não nos deixe cair em tentação. Então, nesse momento em que a gente vai estar ouvindo sobre finanças, né, na igreja, a gente está. Por quê? Por que que Deus está fazendo isso? Para que a gente se lembre de não confiar em nós mesmos, de não confiar no nosso bolso, de poder depender do Senhor e não cair em tentação. Então, essa oração por livramento, Sirlei. Meu Deus, papai querido, quantas vezes, papai, nós somos assediados para nos colocarmos em um lugar de autopreservação, de autoformação, de egoísmo, em resumo.
E caímos em tantas armadilhas, Deus, quando pensamos dessa forma, quando não nos lembramos que somos um corpo. E para que eu seja um pouco mais completo, eu preciso do meu irmão. Preciso de alguém, ó Deus, para que eu viva não numa solidão absurda, miserável, para que eu possa, papai, não me colocar como centro daquilo que eu penso que eu devo ser, mas que eu coopere para o corpo, para que eu coopere para a sociedade como um todo. Não há essa distinção, papai, entre o que é sacro, o que se diz profano, que nós louvamos, nós cultuamos o Senhor, não só no momento ali dos cultos, das celebrações, mas com toda a nossa vida. Mesmo estando no mundo, nós não somos do mundo, como Jesus disse em sua oração. Ó Pai, que aprendamos e que nos coloquemos nessa encruzilhada com a escolha, ó Deus, de nos lembrarmos, como a Fabiru disse aí, papai, pelos desertos que temos passado, que sim, esse deserto é didático, para que aprendamos, papai, como viver em um corpo, para que aprendamos, ó Deus, viver como às vezes em lampejos tão rápidos, nós nos alegramos quando nos pomos a ajudar, nos desvencilhamos do mesmismo ou do ensimismamento, ó Deus. Esse momento nós percebemos, papai, que são momentos valiosíssimos. Muitas vezes, nesses desertos ou nesses momentos tão rápidos, tão fugazes, nós pensamos haver encontrado a razão da nossa vida. Oh, Pai, que ledo equívoco, que miséria, papai, quando nos colocamos desta forma nesse lugar, oh Deus. Queremos aprender com o Senhor, Deus. Queremos aprender com Jesus, como diz o bonde, nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, que se deu por mim, se deu por nós, que aliou, papai, a sua condição de Deus, se fez homem. E como foi dito em reuniões passadas, que reencarnou, adiante de ontem, se fez homem, se fez carne por mim, por nós, ó Deus. Que aprendamos isso, papai, que vivamos isso em corpo, perdoando, sendo perdoados, ó Deus, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, que é vivemos não para mim, ou não só para mim, especificamente para o corpo, para o outro, papai. Obrigado, ó Deus, por esses ensinos maravilhosos que temos aprendido esse mês com as nossas irmãs. Que isso fique na nossa memória e que nós busquemos essa memória, essa lembrança todo dia, para que seja formado o nosso caráter, como a Fabíola disse, nesses momentos que são bem didáticos, são os desertos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Amém. Silvizão. Amém. Amém. Nós recebemos essa semana que passou um casal passando por um deserto, não é? Um casal de missionários, e eles estiveram no nosso meio e testemunharam para a gente quão abençoados, quão edificados, como se a gente pudesse ser um oásis no meio do deserto que eles estão passando. A gente não tirou eles do deserto, irmãos, mas essa presença e essa poder ser presente, poder ser bênção uns para os outros faz a diferença no deserto. E eu quero orar, eu quero pedir para a gente orar por eles. Fernanda, você pode orar pelo Alex e pela Gisele? Posso sim. E também porque esse ministério vai continuar, né? Então, que a gente possa continuar sendo esse oásis também na vida dos nossos irmãos. Não só esses que vêm de fora, mas
uns dos outros aqui, como o Cirlei também já orou aí. Tá bom? Eterno Deus, glorioso Pai, obrigada, Jesus. Mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Obrigada, Deus, porque graças ao Senhor estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. E temos mais uma oportunidade, mais uma chance, Deus, de fazer aquilo que viemos fazer aqui neste mundo, Pai. Temos mais uma oportunidade, Senhor, de louvar e glorificar o Teu nome e ser bênção na vida do nosso próximo. Obrigada, Deus, porque todos os dias, Deus, o Senhor nos capacita para tal. Todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias, Pai, somos desafiados, Deus, por Ti, pela Tua palavra, para andar em conformidade com a Tua vontade, Deus. Isso é maravilhoso demais, Senhor. Se a gente entender a dimensão disso, Deus, a gente não olha para o lado, a gente não busca outras coisas, Pai, a gente busca somente o Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de te servir através da vida da Gisele e do Kim. Deus, que privilégio, Pai, que maravilha, Senhor, que grandiosidade, Deus, que nós possamos, ó Deus, continuar nos dispondo, Pai, para fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. Somos capazes, sim, ó Deus, porque o Senhor nos capacita. Somos bênção na vida do próximo, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos qualifica para isso, Pai. Que não venhamos reter, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Pai, a unção que o Senhor derramou sobre nós, ó Pai. No nome de Jesus, Deus, quero colocá-los, Pai, assim como já coloquei em outros momentos de oração diante do teu altar. Deus, o Senhor conhece, Pai, a vida deles melhor do que eles mesmos. O Senhor conhece o mais profundo, o mais íntimo, Deus. O Senhor sabe o que está doendo, Pai. O Senhor sabe o que está sendo desafiador na vida deles, Pai. Mas acima, Senhor, de qualquer circunstância, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer dor, eles têm o Senhor que é o nosso refúgio, o Senhor que é a nossa fortaleza, o Senhor que é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia, em tempos de tribulações, em tempos de dor. O Senhor que é Deus, Pai, o Senhor que é Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Jesus. Que o Senhor, ó Deus, continue, Pai, sendo Deus na vida deles em todo o tempo, Pai. Que eles, ó Deus, possam entender, Pai, que eu creio que entendem, Deus, porque é um homem e uma mulher, Pai, do Senhor, Deus. Que esse tempo de deserto, Pai, ele vai passar, ele é passageiro, Jesus. Às vezes ele dura muito mais daquilo que a gente às vezes pensa assim, vai finalizar agora. Não, continua porque é o tempo do Senhor, é tudo no tempo do Senhor. Então, que o Senhor continue os fortalecendo em Ti, que eles possam continuar crendo nas obras das Tuas mãos para a vida deles, nos planos que o Senhor tem separado para eles aqui no Brasil ou fora do Brasil, meu Pai. Que o Senhor continue os fortalecendo cada dia mais na força do Teu poder, que eles possam resistir ao dia mau, Jesus, e continuar glorificando e exaltando o Teu nome, Pai, porque as outras coisas serão acrescentadas na vida deles, Pai. Obrigada, Deus, porque, como a Fabíola disse, nós fomos oásis na vida deles, mas eles também foram uma grande bênção nas nossas vidas, Pai. Bênção, exemplo de fé, de perseverança, Pai. Tá doendo, Senhor, mas estão perseverantes. A Gisele relatou, Senhor, que estão em oração, pedindo, Pai, para o Senhor dar uma direção para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então, eles estão buscando, Pai. Estão buscando, estão crendo, Pai. Então, fortaleça eles, Pai, na rocha que é Jesus Cristo a cada dia. Que as misericórdias do Senhor continuem se renovando sobre eles, sobre nós. E que outros casais que virão, outras famílias que virão, possamos estar abertos, Pai, e oferecer o nosso melhor, sermos Cristo na vida de cada um que passar por aqui, ó Deus. Muito obrigada, Jesus. Perdoe, Pai, por alguma coisa que fizemos que não foi legal, que às vezes a gente não obedeceu aquilo que o Senhor falou, Pai, mas somos falhos, Jesus. E cremos a cada dia mais, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos direciona, meu Pai.
Então, Pai, abençoe aqueles que virão e que venham muitos, Jesus. Que venham muitos, que a nossa igreja, Senhor, ela continue com esse coração disposto, esse coração aberto para receber, para abençoar, para ser oásis, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu só tenho a agradecer o Senhor pela vida deles, pela oportunidade de conhecê-los. Quero te agradecer pela vida do Saulinho, que o Senhor colocou isso no coração dele, esse projeto. Isso é maravilhoso demais, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço e declaro meu amor pelo Senhor todos os dias. Te amo, Jesus. No nome do teu Filho amado é que eu oro. Amém. 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 Receba essa oração sobre você também, meu irmão, que se você estiver passando pelo deserto, que já é isso que a Fernanda orou sobre você. E por fim, eu acho que a gente já terminou nosso tempo, mas eu quero só terminar lembrando que a estratégia de Jesus para vencer o período de deserto dele foi jejuar e orar, permanecer no Pai, longe de todas as distrações. E esse foi um convite que nós fizemos para o GA no acampamento, de que a gente pudesse abdicar por um tempo, pudesse abdicar até a Páscoa, por exemplo, de alguma coisa que nos distrai nesse tempo. Porque a gente precisa ter força vinda do alto para vencer esse tempo, para depender do Senhor nesse tempo, nos tempos maus, nos tempos difíceis de escassez. Então, eu te desafio a pensar, se Deus colocar alguma coisa no seu coração, meu filho, jejua isso, jejua desse jeito, ou faz um propósito comigo nesse sentido, para você orar mais nesse tempo, para você se dedicar mais sua vida. É um desafio para que a igreja possa se consagrar ao Senhor, para que a gente vença juntos os tempos difíceis. A gente ainda vai enfrentar tempos ainda difíceis até o final do ano no nosso país, não é? Então, que a gente possa estar com o coração quebrantado, não, para não brigar, para não fazer o que desagrada a Deus, enfim. É esse o meu desafio nesse fim. E eu vou orar para a gente terminar, tá bom? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Que os meus irmãos levem a palavra no coração e pratiquem. Que eles relembrem aquilo que eles já aprenderam do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.